Comida não aceita. Meu nome é Fechá Ué, Tapuia Guajajara Veríssimo, mas pode me chamar só de Fechá, que facilita. Estou dupla etnia, por parte de mãe eu sou Guajajara e por parte de pai eu sou Funiô Tapuia. E nasci nesse território que vocês estão vendo hoje em dia aqui, né? Nasci dentro desse território, dentro do Cerrado. Mas pertence a alguns biomas também, né? A Caatinga e a Amazônia também, por pai e por mãe. Estamos finalizando a pesquisa do Open Infância para entender a concepção de infância e adolescência pelos povos originários, né? E essa pesquisa foi feita em âmbito nacional e foi tão importante porque esse estudo teve como princípio devolver a palavra que foi roubada dos povos originários. Então, 65% dos pesquisadores foram indígenas. Então, nós conseguimos traduzir esse debate de forma pluriétnica, entendendo que a questão das infâncias indígenas, elas devem ser percebidas pela legislação brasileira dentro de uma perspectiva multidisciplinar, plural e pluriétnica, porque os corpos territórios onde vivem os povos originários e o conceito de infância é diferente do conceito ocidental. Como disse uma grande amiga minha, professora indígena do Rio de Janeiro, a Marise, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Basicamente, a minha infância foi toda essa. E aí, quando eu fui me tornar adolescente, né, não tive uma adolescência normal, digamos assim, do que estava acontecendo de fato. Porque meu pai, ele não deixava a gente saber de nada. Para ele falava, não, são só os brancos daqui que querem tomar nossa terra. Mas a gente sempre sabia que não era aquilo, porque ele não dormia. Falou de fato o que aconteceu. Aí quando ele morreu, foi quando minha mãe se tornou liderança, foi quando aí a gente descobriu que realmente aconteceu. O que era tudo isso que a gente passou, né? O que era todo esse sofrimento, o que era toda aquela insegurança, o que foi aquela quebra na nossa família, porque eu sempre achei que ele tinha expulsado a gente, tipo assim, vão embora, vocês têm que ir embora daqui. Ele nunca justificou porque ele tinha mandado a gente embora. E a gente só foi entender anos depois. E aí a gente voltou, porque como ele não tinha um apoio da família, porque a família dele também já tinha ido embora com medo de morrer, e aí minha mãe voltou para cuidar dele. Nosso objetivo, né, com essa discussão é poder propiciar essa reflexão, esse debate no local de fala, que são os próprios indígenas, a comunidade indígena colocando das suas dificuldades e das suas conquistas também, que a gente não vai falar só de coisa ruim, a gente também tem que fortalecer já conquistas que a gente entende. E o Santuário dos Pajés é um espaço muito importante de luta e que a gente entende que precisamos fortalecer. A gente tem nessas vivências do ponto de vista da nossa própria humanidade, né? Aqui nós temos profissionais de várias áreas, eu, por exemplo, sou da área de serviço social, mas nós temos aqui pedagogos, nós temos antropólogos, sociólogos e temos pessoas que trabalham, inclusive, no sistema de defesa de direito de crianças e adolescentes, temos muitos professores, a própria comunidade, os indígenas que aqui estão participando de várias etnias, e a gente entende que essa troca de saberes e de conhecimentos é fundamental, porque a gente possa fortalecer uma luta que tem que ser de toda a humanidade, que é uma luta em defesa do bem-estar e da dignidade de todos os povos. E as suas infâncias são fundamentais para essa preservação. Essa é uma boa pergunta. Posso começar assim? Pode. Eu acredito que, primeiro, é um avanço muito grande, porque eu fico percebendo o quanto eu
estou me tornando uma potência, porém o quanto a universidade também e diversos cursos para além do meu curso, né, tá fomentando isso. E quanto o meu território consegue também nutrir essas demandas. E é aquela questão que eu falo, né, eu tava falando ali mais cedo, dando aula sobre a metodologia das mudas, que é aquele cuidado, aquela calma com o crescimento, ou a questão de irrigar, de plantar, a questão da metodologia das raízes também. Então, assim, é toda uma questão que eu acredito que seja mais geracional, sabe? Eu aprendi muito com meu pai isso, eu já vi meu pai dando aula, assim, para mais de 60 alunos da UNB aqui, para as universidades, não indígenas, particulares, públicas. Então, eu acredito que seja uma coisa meio que já está na minha linhagem. Mas, ao mesmo tempo, eu, enquanto juventude, me pego muito pensando se eu estou fazendo um bom trabalho, se faz realmente sentido e se eu estou honrando um legado histórico, sabe? Claro que eu não quero ser o meu pai, né? Eu quero dar orgulho para ele. Eu também quero ser o Fei Chao, quero ter a minha história. Quero que as pessoas me conheçam até a partir do meu trabalho, que é esse, né? Eu dou aula, faço outras coisas, tipo, enfim, tem muitas coisas que eu faço. Só que ao mesmo tempo eu quero manter esse legado, eu quero manter essa honra, sabe? Tipo assim, olha, meu pai fez isso, eu sigo também um caminho parecido, mas eu não sou meu pai, eu tenho minha história, meu caminho próprio. Inclusive, esse é um dos títulos de um trabalho que eu vou apresentar num evento que vai ter na UNB, que é o Caminho do Sol até a UNB, que é falando sobre as minhas dificuldades, anseios e como foi entrar na universidade e tudo mais. E dando essa aula aqui, eu vejo o quanto eu tô me tornando importante pra minha comunidade, sabe? E não só pra minha comunidade, mas também pros parentes que estão comigo, que andam comigo e que me apoiam de certa forma. Então, se eu consigo ajudar financeiramente, economicamente, de alguma forma, outros parentes que não só os da minha comunidade, eu acho que sim, eu tô fazendo um bom trabalho enquanto liderança jovem, sabe? E aquela brincadeira é jovem, mas não tão jovem, um jovem adulto ou um adulto, enfim, Jovem. Um jovem, um velho, um ancião que já ensina, mas ainda tá aprendendo. A gente nunca sabe. Eu acho que, para finalizar, eu sei que eu sou uma pessoa em formação e me sinto ainda aprendendo muito, e essas aulas para mim é muito uma troca. Claro que eu falo 3 horas seguidas sem parar, mas cada pergunta, cada observação, cada detalhe, cada movimento diferente, novo, para mim acrescenta muito. Porque aquela dúvida, talvez só aquela pessoa teve aquela pergunta, outra pessoa nunca olhou dessa forma, sabe? É isso, estou em aprendizado também, apesar de já estar ensinando. Está sendo muito importante porque busca, sobretudo, nos apresentar essa memória das infâncias aqui, né, no Santuário dos Pajés, e todo o processo de resistência e de luta que compõe a história dessas infâncias, que compõe a própria perspectiva de infância. Uma infância que aprende a partir dessa pedagogia política, a partir desse estar em processo de resistência, em como desenvolver a sua concepção de infância, de pertencimento étnico, de pertencimento a esse território, né, e de projetar aí aquilo que para as próximas infâncias, as que estão hoje sendo crianças nesse território ou no entorno, ou com os povos indígenas aqui do Noroeste, né, o que se pode projetar para que eles tenham melhores condições de vida, de acesso à política pública, né, de dignidade, de respeito mesmo, enquanto indígena nessa multifacetada composição étnica que é a vida nesse território aqui do Noroeste, né, e também desse pertencimento com os seus territórios de origem lá no Nordeste, né, e com esses vínculos que permanecem muito fortes sempre, né, nessas migrações pendulares entre indo lá e vindo aqui para poder compor a sua própria trajetória de vida e de composição étnica. Então esse elemento é muito importante, né, porque ele nos aponta ao mesmo tempo o quanto isso impacta, o quanto isso também tem um elemento subjetivo,
né, e de impactos positivos e negativos, né? Ou seja, a luta é muito importante, mas a luta também traz alguns tipos de impacto, até devido às violências que ocorrem, né? E recorrentes violências que também geram uma série de problemas para a saúde mental das lideranças, para a saúde mental das crianças, né? E isso é muito importante da gente também conhecer, até para que os órgãos encarregados, né, de prestar algum tipo de atendimento garantam esse atendimento, mas sempre pensando nas especificidades, reconhecer também as peculiaridades socioculturais, para que isso seja feito de uma maneira adequada, para que isso não produza mais racismo do que propriamente proteção e atendimento digno na hora de se fazer de fato essa intervenção. Então essa vivência de hoje ela tem sido muito importante para que também a gente possa visibilizar e trazer também a nossa contribuição enquanto universidade para essa luta dos povos indígenas no Distrito Federal, em Brasília, partindo do pressuposto dessa existência, dessa resistência e dessa reexistência que são os povos indígenas aqui em Brasília, e também de todo o processo de inclusão e de acesso às políticas públicas como na universidade, o quanto isso pode estar fortalecendo as suas lutas, e está aqui pensando nas nossas lutas também de direitos para criança e para adolescente. Então é essa composição que me parece importante, que está acontecendo aqui, que certamente vai trazer na sua carta, no seu documento político final, uma série de elementos importantes para que isso ganhe reverberações para as autoridades e traga algum tipo de retorno em termos de acesso a direitos e políticas públicas. Que é um direito nosso, a gente é visto como se fosse deixar a nossa cultura, né? Isso, inclusive, assim, eu vou abrir parênteses, eu escutei de um especialista da saúde global que estuda aqui, que trabalha, não vou citar a instituição, mas é um especialista nessa área. Ele colocou bem assim: hoje em dia os índios só querem saber de iPhone. E para os índios tem o helicóptero que busca quando eles passam mal. Então a gente é visto como nesse sentido, que parece nós, enquanto povos indígenas, e quando é criança ali tentando ter acesso à tecnologia, é visto como então ele não quer mais ser indígena. A gente tem mais direito como qualquer um daqui, que tem que ter acesso à tecnologia, às mudanças, né, à globalização em si. Então a gente colocamos nesse sentido o 2, que é o nosso direito, mas também com isso também de certa forma impacta a questão dos saberes, da tradição. É claro que nem todo mundo, é sempre bom a gente, como o Fetiá também colocou, é bom a gente entender que a gente não pode generalizar. E isso também a gente colocou muito bem na nossa discussão ali entre três povos de territórios diferentes, que do Natan é diferente, do meu e do parente também é diferente. Mas também que isso não se torne como uma questão, também é uma questão de não dar direito àquela criança também, porque quando uma criança não indígena está aí, tendo o tablet dele com aquele capa de, sei lá, de um super-homem ou o que mais, é de boa, é que a sociedade aceita. Mas quando o indígena quer acessar essa tecnologia, é visto como se fosse não ter direito a acesso a essas tecnologias. Espécie de uma macaxeira, que é aquela que faz uma massinha de polvilho, sem ser o polvilho, que ele
massinha amarelinha que vem dentro de um coisinho assim. Aí na nossa língua é o nome daquela massa. Então esse canto é dessa planta. Né? Todos os cantos guajajara ou é da natureza e dos animais. Por isso a gente nunca aprende no português. Né? Porque nós temos a nossa língua materna e toda vida a gente canta na nossa língua, desde criancinha. E quando a gente chega à fase adulta, não consegue cantar no português, né? Gente, essa placa, ela é mais velha que eu, tenho 25 anos, foi meu pai que fez ela. E a gente nunca revitalizou. Assim, ela era pintada, vocês vêem a marcação e tudo mais assim. Ai, meu Deus. E aí, tipo, ela tá assim desde então. Desde quando meu pai botou ela aí e ela nunca saiu. O que significa esse nome embaixo? Qual? Ejadolha Eti, que significa Casa do Grande Espírito, que é o santuário em si, que é a edificação que a gente vai dar uma passadinha, ver se dá pra entrar. Talvez em poucos números. Exato. A gente vê assim, talvez, mas acho que vai dar certo. Bom, aqui era essa caminho que vocês estão vendo, esse que vocês estão pisando, é o caminho original que a gente sempre fez. Ele nunca se modificou, sempre foi essa estradinha aqui. A gente sempre andou nessa estrada, os carros passavam nesse caminho e tudo mais. E sempre viam essa placa. E aí, quando eu comentei sobre minha mãe ter abrido mão da frente, era essa parte aqui, essa curva. Né? Tudo pra frente dessa curva, ou no caso da frente E não tinha do pista? alambrado, não tinha pista, era o santuário. Até onde? Até os prédios. Até os prédios. Aí, tipo assim, essa via, no caso, direta aqui toda, até os prédios era santuário. Tipo, tudo isso. Tipo, depois da pista e tudo mais. E essa pista, quando a minha mãe falou, era a pista que iria passar em cima da casa dela. Essa é a 300, essa é a W9. Essa é a W9. Isso. Que é pra esteticamente eles fazerem uma pista reta, né? Exato, porque seria uma pista reta. E aí, pra ser reto, passaria em cima da casa da minha mãe. Bem em cima mesmo, que é aqui. Literalmente. E aí, num dos acordos que a gente fechou em 2018, foi o único, na verdade, foi sobre essa curva, na verdade. Aí a gente falou assim, não, a gente abre mão da frente, que no caso seria esse lado, expande o fundo, que aí pega os outros parentes, que são os parentes da minha mãe, que ela falou, comentou hoje com vocês. E aí nenhuma família precisa ser removida. E aí vocês cercam. E aí cercaram direito, assim, cercaram e fizeram a pista. Como uma construção dessa pista, a nossa casa de reza que a gente tem, ela sofreu alguns danos, né, nas estruturais. Ela, tipo, tem umas rachaduras e tudo mais. A gente vai dar uma olhadinha. Você é adolescente, você chega numa escola e você é excluído da sociedade por conta que você é indígena, é muito difícil. Eu já presenciei várias vezes, várias crianças que chegam em casa chorando, dizendo que não quer ir para a escola no outro dia. Por quê? Porque quando eles chegam na escola, eles são tratados de uma forma diferente, como se eles não fossem humanos, entendeu? Como se eles não tomassem banho, não tivessem alimentação adequada. Então eu vejo que isso é muito difícil para as crianças indígenas. Mas eu acho que a gente tendo esse apoio da UNB, outras instituições também, é muito importante. E a importância também da gente receber todo mundo, os apoiadores, indígenas, todo mundo em casa, fortalece muito a luta da gente no santuário. Nós mulheres indígenas todas somos artesãs. Então nós não temos como provar que nós temos uma carteira. O branco, quando eu estava pedindo vaga para Menzarri, com 5 anos de idade, ele me pediu a carteira profissional ou de empregada doméstica, de qualquer coisa. Aonde que eu ia conseguir um emprego para a mulher assinar minha carteira e dizer que a Zarri tinha que ganhar uma vaga numa creche? Você vê essas crianças dos Guajajara, eles vão quando a criança faz 6, 7 anos. Mas nunca foram na creche. Porque nós não temos como provar que nós temos um emprego fixo.
Eu acho que é uma coisa que a carta tem que incluir, falando que não é meu, é de toda mulher guajajara que está morando no DF e no Noroeste. Aí as crianças, quando chegam na escola, elas estão mais atrasadas de que a criança do branco. A criança do branco entra com 6 meses, 7 meses, 8 meses. As nossas vão entrar com 7 anos. Zahri entrou com 7 anos numa escola porque eu não provava que tinha a carteira assinada para ganhar pontos, para incluir em várias assistências. É importante a gente ouvir a história a partir dos povos indígenas, né? Porque geralmente nas escolas a gente tem um contato muito próximo com essa leitura e com essa escrita vinda de pessoas brancas. Então, construir e ver esse outro lado da história é muito importante e significativo para cada profissional e cada cursista que esteve presente nesse curso, que volta agora, né? Mexido também. Marcante, de resgate da ancestralidade, de energia, de renovação da luta e também de fazer algo que a gente sempre ouviu falar, né? Mas geralmente a gente não faz, que é plantar uma árvore, né? Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. Saravá, seus 7 flechas, ele é o rei das matas. Sua flecha mira, a sua flecha mata. E aí eu vou plantar uma mexerica pocã, que também vai levar o meu nome. Deixar uma singela homenagem aqui nesse reflorestamento, né? Nessa pauta ambiental tão necessária nos nossos tempos, né? E também vou levar a mensagem de luta para onde eu vou e para onde eu passar. Resistência, que o santuário não sai daqui. Pisar ligeiro no chão, nas águas vou nadar, e essa queda do céu eu vou segurar.